Tudo jóia, quarto ano? Vamos lá? Guerreiros, chegamos ao fim, né, na disciplina de ciências. Então, nós vamos fazer hoje a nossa sexta aula da apostila 4. Eu, a professora Adriana, última unidade de 17. Nós vamos estudar os decompositores nas teias alimentares. Nós vamos hoje fazer da 286 até a página 296. Nossa rotina, estudar os decompositores nas teias alimentares, entender a importância ecológica dos decompositores e o papel dos detritívoros e dos necrófagos na natureza. Vamos resolver juntas atividades de 1 a 3, que estão nas páginas 288 até a página 295. E para vocês, como tarefa, vocês terão que fazer os exercícios de 1 até o 3, na página 296. Dúvidas, correções, professores estão firmes também, guerreiros, esperando por vocês. Vamos lá? 17, os decompositores nas teias alimentares. Lembram o que eram teias alimentares? Lembram que nós estudamos a última unidade? Que as teias alimentares é onde tem várias cadeias interligadas, elas se cruzam porque tem animais, tem seres vivos que participam de mais de uma cadeia. Isso foi a nossa última aula. E agora, quem são esses decompositores que vão entrar nas nossas teias alimentares? Olha lá, nós temos aqui na imagem, tá? O que eu tenho? Uma teia alimentar. Por quê? Eu tenho a minha planta. O produtor, tá? O nosso primeiro elemento da cadeia alimentar. Depois, eu tenho o herbívoro, o primeiro consumidor. Olha a setinha indicando a cadeia alimentar. Depois nós temos segundo consumidor, terceiro consumidor, quarto consumidor. Olha, planta, gafanhoto, o sapo, a serpente e o gavião. Mas todos esses seres também têm setas indicando para outros seres vivos. Quem são esses seres vivos? Nós estudamos os fungos e as bactérias. Nós já vimos que os fungos e as bactérias estão em todos os lugares, estão no ar, estão na superfície, tá? Nós já vimos também que eles adoram umidade para se desenvolver. E muitos dos fungos e das bactérias são prejudiciais à nossa saúde. Nem todos. Já foi até desenvolvido vacina, né, através de uma bactéria. Mas, e agora, na cadeia alimentar, qual é o papel deles? É isso que nós vamos estudar nessa aula. O que você sabe sobre os fungos e as bactérias? Acha que são importantes no ecossistema? Será que esses seres, onde todos os outros acabam parando ali, eles são importantes? Vamos estudar. A importância dos decompositores na natureza. Mais uma vez, olha a imagem. Isso aqui é muito normal. Todos os seres vivos, quando eles não servem de alimento para um outro ser vivo, uma hora o seu ciclo de vida termina. Eles morrem, todo ser vivo, vegetal ou animal. Se a gente olhar aqui, nós temos os vegetais. Olha quantas folhas no chão, tronco de árvore. Significa o quê? Que eles morreram, acabou o ciclo de vida. Imagina se isso daqui permanecesse lá no chão eternamente. Ia ficar uma situação insuportável. Para isso a natureza é perfeita, né? Existem os decompositores. Na superfície do solo, nós temos fungos que se desenvolvem ali na umidade. Nós temos bactérias, que são seres microscópicos, que a gente só vê através do microscópio. E eles se alimentam, tanto os fungos como as bactérias se alimentam desses seres que acabaram o ciclo de vida, tá? Dos restos dos seres vivos, vamos dizer assim. Então, a bactéria e os fungos se alimentando, eles vão
acabando com esses restos, vai diminuindo, está comendo. E aí eles fazem o quê? Que eles desapareçam da superfície. Outro papel importante é que todos os seres vivos são ricos em matéria orgânica, tá? Quando as bactérias e os fungos se alimentam desses restos dos seres vivos, né, dessa matéria morta, eles transformam a matéria orgânica em nutriente para o solo. Então, eles estão se alimentando, acabando com aqueles restos, tá? E, ao mesmo tempo, transformando nutrientes que vão penetrar no solo e deixar aquele solo rico, pronto para um novo produtor aparecer ali, para uma nova planta. E assim começa novamente um ciclo. Então, o processo em que os fungos e as bactérias transformam a matéria orgânica em nutrientes é chamado de decomposição. Os seres que realizam a decomposição são chamados de decompositores. Então, as bactérias e os fungos são decompositores. Pelo processo de decomposição, os organismos decompositores realizam a reciclagem de nutrientes na natureza. Então, eles estão transformando sempre a natureza. Olha nessa imagem. Olha aqui, mais uma cadeia alimentar. Nosso produtor, a plantinha. Eu tenho o herbívoro que se alimenta da planta e eu tenho o carnívoro. Mas eu também tenho nesse solo vários decompositores, além das bactérias que eu não estou vendo. Quando um desses seres vivos não serve de alimento para outro, ele vai morrer. Ele morrendo, o que acontece? Entra em ação os fungos e as bactérias que vão se alimentar deles, tá? Vão fazer uma limpeza na parte do ecossistema, né? Limpando as regiões e, ao mesmo tempo, deixando a nossa terra rica em nutrientes, ótima para as plantações. Os decompositores são tão importantes na teia alimentar quanto produtores e os consumidores. E sem eles não haveria nutrientes no solo para as plantas, e sem nutrientes as plantas não se desenvolveriam e as cadeias alimentares, portanto, não poderiam existir. Olha que interessante. Então, os decompositores servem para começar um novo ciclo de cadeia alimentar. Importante entender que na natureza a energia percorre um ciclo. Vamos para a atividade na página 288 e 289, tá? Nós temos uma teia alimentar. Por quê? Tem várias cadeias aqui no meio. Nós temos o produtor, nós temos o herbívoro e aí começa os carnívoros, os consumidores. Vamos entender o que pede esse exercício. Use os números do quadro A como códigos e identifique a função ou as funções de cada ser vivo que aparece no quadro B. Olhando esse quadro A, o que nós vamos falar? Todo produtor, em vez de eu ficar escrevendo produtor, eu vou colocar número 1. Os animais que são herbívoro, eu vou colocar 2. Mas carnívoro 3, agora, um herbívoro ou um carnívoro, ele pode também ser consumidor, e aí eu indico com o número 4. Ele pode ser presa, número 5, predador 6. O que significa? Em vez de eu ficar escrevendo produtor, herbívoro, carnívoro, presa, eu vou colocar a classificação que o quadro nos deu. Quadro B. Já foram inseridos códigos relacionados ao gafanhoto, que faz parte desta cadeia, dessa teia alimentar. Use como modelo para o seguinte, para os próximos. Vamos lá? O gafanhoto está aqui na nossa cadeia alimentar. O gafanhoto, eu vou analisar. Ele é produtor? Não. O gafanhoto, ele é herbívoro? Olha as setinhas. Sim. Então, eu coloco o número 2, já foi colocado.
continua a analisar. O gafanhoto é carnívoro? Se ele é herbívoro, ele só se alimenta de plantas? Não, só o 2. Mas ele é um consumidor? Sim, ele é o consumidor primário. Então, número 4. O gafanhoto, ele é presa? Quer dizer, ele serve de alimento para outros animais? Olha lá, ele serve de alimento para o pássaro, para a perereca. Então, ele é uma presa. Por isso foi colocado o número 5. O gafanhoto, ele é predador? Ele caça? Ele se alimenta de outro animal? Não, ele é um só consumidor primário. Ele é um decompositor? Ele se alimenta de restos dos seres vivos? Também não. Então, o gafanhoto, ele é herbívoro, consumidor e presa. Os números indicando o que ele é. Entenderam? Vamos fazer o próximo, planta. Nossa plantinha. O que a planta é, pessoal? Sem dúvida nenhuma, a planta, ela é um produtor. Então, planta, produtor, ela é número 1. Vamos passar agora para o pássaro. A planta eu já nem preciso analisar o resto, tá? Ela produz seu próprio alimento, então ela só é produtor. Vamos lá para o pássaro. Nosso pássarozinho, olha as setinhas que chegam nele e que saem dele. O pássaro, produtor? Não, só planta. O pássaro é herbívoro? Não, ele se alimenta de outro ser vivo. O pássaro, ele é carnívoro? Olha lá, se ele come outro ser vivo, ele é carnívoro. Número 3. O pássaro, ele é um consumidor? Sim, consumidor secundário. O pássaro é presa? Ele é presa da cobra. O pássaro, ele é um predador? Número 6? Sim, porque ele caça outro ser vivo. Olha lá, carnívoro, consumidor, presa, predador. Tudo que o pássaro é. O sapo, vamos aqui, o sapinho está aqui no meio. O que o sapo é? O sapo, ele se alimenta de outro ser vivo, mas ele também serve de alimento para outro, tá? Então, o sapo, ele é o quê? Ele é carnívoro, o sapo é um consumidor, ele é presa e ele é um predador. Próximo, nós vamos para a cobra. Olha a setinha chegando. Então, olha, ela se alimenta de outro animal e ela também serve de alimento. Então, o que a cobra é? A cobra é, de novo, carnívoro, a cobra é consumidor, é presa e é predador. Próximo, gavião. Olha o topo aqui de uma cadeia alimentar. O que o gavião é? O gavião, olha lá, tem setinha chegando nele, significa que ele se alimenta de outros ser vivos. Mas não tem ninguém se alimentando do gavião, hein? Então, atenção. O gavião, ele é carnívoro, número 3. Ele é um consumidor, porque ele se alimenta de outros animais. E ele é um predador. Ele caça, mas não tem ninguém caçando ele. Agora, os fungos e as bactérias que estão aqui embaixo. Fungos e bactérias, o que nós estudamos? O que nós vimos nessa unidade? Eles são o quê? Decompositores, os fungos e as bactérias, porque eles se alimentam dos restos dos animais. Letra B. Na representação da teia, dessa teia alimentar, por que todos os seres vivos se ligam por setas direcionadas aos decompositores? Falamos agora, pessoal. Por que olha, todas as setinhas estão indicando aqui para os decompositores? As setas indicam que todos os organismos representados na teia servem de alimento aos decompositores. Os decompositores se alimentam limpando a natureza, tá? Fazendo o processo de decomposição de todos os restos dos seres vivos. Por que os organismos decompositores são fundamentais para a manutenção da cadeia alimentar? Lembra que nós falamos? Quando eles se alimentam, eles estão transformando, deixando a terra rica em nutrientes. Sem os decompositores, não haveria reciclagem da matéria e, consequentemente, os organismos
produtores, os nossos herbívoros, não teriam nutrientes para a sua sobrevivência. Chegamos agora no Você é o Cientista. Infelizmente, eu sei que eu tenho muitos alunos que gostam das experiências, mas essa nós não vamos fazer para não ter desperdício de alimento. Essa experiência a gente ia usar 2 pães, tá? 2 fatias de pão e esperar eles estragarem. Analisar quem estragou primeiro, quem não e por quê. Então, pessoal, eu acho que todos já viram isso acontecer em casa. Vamos pensar o seguinte, olha lá, sabe aquelas fatias de pão? Não precisa ser desse não, qualquer um. A gente esquece aquele alimento ou mesmo aquela panela de comida que a mãe esqueceu no fogão. O que acontece? Vai criando umas coisas feias, né? Parece uma espuma por cima, umas manchas escuras. O que é aquilo? Aquilo são bolores. Significa que ali tem fungos, tem bactérias que estão se alimentando. E estão o quê? Estragando, deteriorando aquele alimento. Para nós, aquilo é super prejudicial. Nós podemos ficar intoxicados, tá? Então, não podemos comer os alimentos que já apresentam bolores. Significa que ali tem muito fungo, tem muita bactéria. Nessa experiência, nós íamos colocar em um recipiente uma fatia de pão sequinha, fechadinho, um ambiente, tá? Deixava lá. Na outra, o ambiente já está meio úmido, esborrifar um pouquinho de água. Qual dos dois vocês acham que ia estragar primeiro? Qual que ia apresentar bolores primeiro? Nós já vimos que os fungos e as bactérias, tá? Olha a aparência que fica os alimentos. Pessoal, quando começar essas manchinhas, vocês já não come, tá? Faz mal. O que significa que as bactérias e os fungos estão ali? E aí, aonde que elas se desenvolvem primeiro? Nós vimos que elas gostam de ambientes úmidos. Então, com certeza, aquela fatia de pão que foi guardada num lugar que tinha um pouquinho de água, ela vai estragar muito mais rápido, tá? Lembram lá na apostila 1? Nós falamos muito disso. Até que se conservar na geladeira, a temperatura influencia também? É isso daí. Então, na atividade 2, respondendo em que ambiente o bolor se desenvolve melhor? Qual ambiente? Onde tem umidade. O bolor se desenvolve melhor em ambiente úmido. Explique por que o pão embolorado vai desaparecendo ao longo do tempo. Por que esse pão vai diminuindo? Ele vai murchando, ele vai ficando... Parece que ele está diminuindo o tamanho. Nós vimos que as bactérias estão o quê? Se alimentando, certo? O pão vai desaparecendo quando está com o bolor, pois os fungos estão se alimentando dele. Compare o que aconteceu com os alimentos embolorados com o processo de decomposição na natureza. Será que na natureza é a mesma coisa? Sim. Da mesma forma que o pão embolorado vai desaparecendo, a matéria orgânica na natureza é decomposta em partículas menores por fungos e bactérias. Então, a matéria orgânica, tá? Quando está ali em decomposição, ela vai diminuindo. Os fungos e bactérias estão se alimentando. Agora, os animais que fazem a faxina na natureza. A professora Adriana não vai ler, e esse texto é muito importante que vocês leiam, tá? Tem atividade da tarefa que vai precisar daqui. O que ele vai falar? Tá vendo aqui que tem um besouro? Eu já comentei até várias vezes, eu costumo comentar que o besouro, mesmo a Joaninha, que é um besorrinho, é da família dos besouros, eles vivem, eles estão sempre em decretos, tá? O cocô de outros animais, vamos dizer assim. Os besouros botam os ovos, tá? Nessa secreção. E depois as larvas dos besouros, filhotinhos, eles vão se alimentando. E aí o que acontece? Com isso, ela vai fazendo uma limpeza, tá acabando com essa sujeira. Por isso, esses animais, a gente fala que eles estão fazendo faxina, limpando o meio ambiente. Então, a espécie de besouro deposita seus ossos nas fezes dos animais, nos cocôs.
Depois as suas larvas se alimentarão dessa matéria orgânica, tá? E aqui embaixo nós temos os urubus. O urubu a gente já viu muito, né? O urubu, ele come carniça, ele come aquela carne que já está em processo de decomposição, podre. É o alimento dele. Uai, tudo bem, que bom. Porque ele está o quê? Fazendo uma limpeza, tirando esses restos, que inclusive pessoas que não têm consciência, né? Algum animalzinho morre, joga na rua. Pessoas que não têm responsabilidade. Olha lá, os urubus fazem o papel deles. Esse animal feio, tá? Que se alimenta de carniça, eles estão o quê? Limpando o ambiente através do seu hábito alimentar. Leiam, porque aqui está falando como esses animais são chamados. E isso vai depender da tarefa. Atividade 3. Leia a informação sobre a vermicompostagem e depois assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos entender o que é a vermicompostagem. Uma opção prática para reduzir quantidade de lixo orgânico nas residências é a vermicompostagem, ou seja, um sistema de reciclagem no qual a matéria orgânica é digerida por minhocas e depois eliminada na forma de humus. Os resíduos orgânicos vegetais devem ser colocados em caixas plásticas ou de madeira e cobertos com matéria orgânica seca, como folhas secas ou serragem. Moçada, o que significa? Vermicompostagem é uma forma que nós temos de produzir um adubo, uma terra rica em nutrientes, com próprios restos de alimentos que a gente tem em casa, tá? Lembram das aulas que nós fizemos da minhoca? Como ela é importante na produção de humus? A minhoca vive na terra e ela cava buraquinhos que permitem a entrada de água, de oxigênio. Ao mesmo tempo, ela vai se alimentando das matérias orgânicas que tem naquela terra e soltando as fezes que já são ricas em nutrientes, tá? Então, como que é essa vermicompostagem? Pode ser uma caixa plástica, tá? Ou uma de madeira, mas tem que ser, ela vai ficar bem fechada. Forra o fundo dessa caixa com terra, com um pouco de minhoca. Em cima você pode colocar cascas de fruta, tá? De banana, aquele talinho de maçã, restos de legumes, tampa com folha seca, que a folha seca também é resto de ser vivo, lembram? Matéria orgânica, só que é seco. Cobre tudo e fecha. Aquilo ali você vai deixar por um tempo. Com o passar do tempo, as minhocas vão se alimentar daqueles restos de alimento, tá? Daquela matéria orgânica. Ela vai desaparecer. E o que acontece? A terra ficou muito rica em nutrientes, porque a minhoca também foi eliminando pelas fezes os nutrientes que tinham naquele alimento. Olha que interessante, em vez de jogar no lixo, a gente forma uma terra excelente para a plantação, para a horta, para os vasos. E não estamos jogando lixo na natureza. Vamos fazer V para verdadeiro e F para falso. As minhocas são usadas na reciclagem do lixo orgânico, pois são animais detritívoros, ou seja, eles alimentam-se da matéria orgânica. Ela participa dessa reciclagem? Sim. Ela está se alimentando do resto de matéria orgânica? Sim. Alternativa verdadeira. Na vermicompostagem, as minhocas reduzem o descarte de lixo orgânico doméstico. Quer dizer, em vez de eu jogar o lixo orgânico, né, pôr lá, jogar o lixeiro e levar, eu não estou diminuindo, estou deixando ali naquela minha terra para virar adubo? Então, verdadeiro, está reduzindo. Nas caixas de plástico utilizadas na vermicompostagem, podem ser colocadas cascas e restos de frutas e hortaliças. Verdadeiro? Nós falamos isso, verdadeiro. O humus produzido pelas minhocas pode ser usado como adubo em vasos e no jardim, pois ele é um material rico em nutrientes para as plantas. Nós falamos muito disso. Verdadeiro? As minhocas contribuem para a reciclagem de nutrientes, pois elas ajudam
a transformar o lixo orgânico em adubo para as plantas. Falamos bastante, mais uma verdadeiro. Todas as alternativas corretas. Exercício 2 sobre o urubu de cabeça preta. Ele alimenta-se de animais mortos em decomposição ou de animais vivos, quando indefesos, filhotes, por exemplo. No ambiente urbano é onde nós estamos vivendo, né? Onde tem vamos dizer, a cidade, onde tem o comércio. Então, no ambiente urbano, ele alimenta-se de restos de animais mortos e em lixões. Sobre o urubu de cabeça preta, é correto afirmar que são aves que devem ser eliminadas das cidades, pois são animais sujos que vivem em lixões e alimentam-se de carniça. Tá, eles se alimentam de carniça, mas por isso eles têm que ser eliminados? Lembra lá do coiote? Não, gente. O urubu, quando ele está se alimentando de carniça, ele está limpando. Então, essa alternativa não está correta. Não devem ser eliminados. Segunda afirmação. Ao se alimentar de carcaças de animais mortos, os urubus evitam a proliferação de bactérias que poderiam propagar doenças em animais domésticos e selvagens. Quando ele se alimenta, ele não está limpando? Se ele está limpando, não vai ter tanta bactéria naquele local. Então, é verdadeira. Essa está verdadeira. Vamos ler a última afirmação. Os urubus são importantes apenas no ambiente natural. Parou aí, nós já vimos que no ambiente urbano ele também é muito importante. Não está correta. Agora nós vamos completar o esquema aqui da teia alimentar. Vocês têm as palavras no quadro e nós vamos completar. Vamos, pessoal, quando eu vou fazer um esquema, eu tenho que, além de eu saber mais ou menos o que vai no início, eu tenho que analisar as afirmações que estão depois, para ver se o que eu vou colocar ali vai coincidir, certo? Então vamos lá. Teia alimentar é formada. Nós já vimos que na teia alimentar nós temos 3 seres vivos, né? Que compõem a teia alimentar. Nós temos o primeiro ser vivo, que são os vegetais, que são produtores. Depois nós temos os seres vivos que compõem a parte dos consumidores. Vários, né? Mas são classificados como consumidores. E no final, onde todos acabam parando, nós temos os decompositores. Então, a teia alimentar é formada, eu sei, produtor, consumidor, decompositor. Mas onde que eu vou colocar cada um? Aqui no meio já tem consumidor, mas falta produtor e decompositor. Eu tenho que ler o que vem embaixo. Então, vamos ver o que vai ser nesse primeiro quadradinho. São vegetais. Já sei. Quem são os vegetais na teia alimentar? Os primeiros, né? São os produtores. Preenchi produtores. Se eu sei que é produtor, consumidor, já vou riscar produtor, sobra o que na teia? Os decompositores. Risca decompositor. O nosso esquema na parte dos produtores está correto. Vamos começar agora, continuar pelos consumidores. Quem são os consumidores? Nós sabemos que nós temos 3 tipos dependendo da alimentação. Os herbívoros, que se alimentam de vegetais, carnívoros, que se alimentam de outros seres vivos, e os onívoros, que se alimentam de vegetais e de animais. Continuando, qual vai ser aqui no primeiro? Eu vou ver lá embaixo se a informação vai me orientar. Alimentam-se de vegetais. Então, qual que é o consumidor que alimenta de vegetais? Herbívoros. Risca os herbívoros. Vou continuar. Quais são os consumidores que se alimentam de outros animais? Já sei, carnívoros. Risca os carnívoros. Herbívoros, carnívoros, agora os consumidores que alimentam-se de animais e de vegetais, onívoros. Riscamos o onívoro. Passamos agora para os decompositores. Os decompositores são as bactérias e fungos, alimentam-se de... O que os decompositores se alimentam? Matéria orgânica. Completamos nosso esquema.
Agora, no 4, vocês têm um jogo. Lá tem o anexo 2 no final, né, do caderno 4. Tem o anexo 2 que vocês vão recortar. Esse jogo vocês podem jogar de duplas, quer dizer, 1 contra 1, ou em 4, 2 contra 2, certo? Cada jogador fica de posse de um conjunto de 24 figuras, de seres vivos, tá? Esses são os anexos. Sorteia quem vai iniciar, vai no par ou ímpar. O jogador que descobrir o ser vivo deve distribuir as imagens sobre a mesa à sua maneira. Então, eu vou ter um jogador que vai tentar descobrir o ser vivo. Enquanto o outro jogador, o que é o contrário, né? Retira apenas uma imagem de ser vivo do seu conjunto e a esconde. Para descobrir o ser vivo oculto, o jogador deverá propor no máximo 6 perguntas. E quem estará respondendo, quem escondeu, só pode responder sim ou não. Na última pergunta, o jogador deve indicar o nome do ser vivo que está oculto. Então, cada um vai separar as imagens, ver quem vai começar. Quem for começar, vai retirar um ser vivo da sua coleção e esconder. E o outro vai tentando descobrir, fazendo perguntas, assim, herbívoro? O outro fala sim, não. Consumidor secundário? Sim, não. Então, vocês vão perguntando através dos hábitos da nossa cadeia alimentar e tentando descobrir qual é o ser vivo que está escondido. Depois, vocês podem responder, tá? Qual foi sorteado? Quais foram as perguntas que você fez e você conseguiu adivinhar o que o seu oponente estava escondendo? Tentem jogar, é gostoso. Pega um irmão aí, é gostoso. Chegou a hora da tarefa na página 296. O exercício 1 vocês vão fazer na apostila. Tem uma sequência, tá? De um vegetal e vocês vão numerar de acordo com o processo de decomposição, tá? De 1 até o 6, na sequência correta. E a letra B, vocês vão analisar as imagens e contornar qual figura que está mostrando os nutrientes sendo reaproveitados pela planta, aonde vai começar novamente um novo ciclo. Exercício 2, caderno, 2 e 3 no caderno. Leia a frase e explique. Então, vocês vão ler, não é para copiar, é somente para explicar. O que ela está falando, tá? Com as palavras de vocês. E no caderno também o exercício 3, anote 2 exemplos de animais detritívoros e necrófagos. E em seguida explique como esses organismos contribuem para o equilíbrio na natureza. Lembra que a professora falou que vocês vão precisar ler aquele texto dos animais que fazem a faxina? Lá do besouro e do urubu? Só quem lê consegue responder esse daqui, beleza? Dessa forma, 4º ano, guerreiros, firme e forte, nós estamos terminando aqui a apostila de ciências. A parte de ciências se encerrou. Foi uma delícia trabalhar com vocês, foi ótimo ver as experiências que vocês mandaram, as observações dos animais. Parabéns para todos os amigos. Pais, obrigado. Professores, colegas, obrigado pela atenção, obrigado. Desculpa qualquer falha aqui nossa. A gente erra, mas a gente erra tentando acertar, tá? Continuo com vocês na aula de geografia. Vamos lá? Estamos chegando na reta final. Até a aula de geografia.